meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno, devo focar? Fala galera da engenharia, eu sou o Thiago Mobilon, eu sou fundador do Tecnoblog, que é o maior blog brasileiro sobre tecnologia. Lá a gente debate muito a humanidade, como a gente está usando a tecnologia, quais são os impactos da tecnologia na nossa vida. E a gente também costuma falar bastante sobre o futuro. O que vai acontecer nos próximos anos por conta dessas inovações que estão surgindo. Eu estou gravando esse congresso a convite do pessoal do blog da engenharia e eu queria falar com vocês hoje sobre a inteligência artificial e como isso vai afetar a carreira de vocês nos próximos anos já, tá? É uma coisa que está acontecendo nesse momento. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça quando a gente fala de IA é: as máquinas vão tomar o nosso trabalho? Com certeza você já leu alguma coisa sobre isso em algum portal e a resposta curta para isso é que sim, muito provavelmente o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está estudando hoje para fazer, as máquinas serão capazes de fazer num futuro não tão distante assim. Vou explicar direitinho para vocês. Na verdade, vários especialistas acreditam que a IA é a última grande invenção da humanidade. Então, em breve, ela será a raça mais inteligente a habitar esse planeta, acredite ou não. Sério, eu vou explicar para vocês, vocês vão entender direitinho como que isso vai acontecer. Primeiro de tudo, a gente precisa colocar a humanidade em perspectiva, entender toda a nossa evolução, como que a gente chegou até aqui. Existe uma analogia muito bacana que foi explicada no site Wait But Why, excelente site inclusive, onde ele fala o seguinte: imagina que a máquina de viagem temporal já foi inventada e que a gente vá até o ano de 1750, pegue alguém que mora lá, naquela época, e traga essa pessoa para os dias atuais. O choque de realidade que essa pessoa vai ter ao chegar aqui no ano de 2017 vai ser tão grande que é bem possível, inclusive, que ela morra. Assim, hoje em dia a gente tem um estilo de vida muito diferente do que quem morava no ano de 1750, né? Internet, smartphone, eletricidade, várias coisas que as pessoas do ano de 1750 nem sonhavam. Agora, se você viajar para o ano de 1500 e pegar alguém que morava lá e trazer essa pessoa para o ano de 1750, essa pessoa vai ficar impressionada com várias coisas e tal, mas ela não vai ter o mesmo choque de realidade que o carinha de 1750 teve nos dias atuais. A explicação para isso, segundo Raymond Kurzweil, ele até tem um termo para isso, que é The Law of Accelerating Returns, é a ideia de que sociedades mais avançadas evoluem mais rapidamente do que sociedades menos avançadas. E o motivo para isso é que a gente se apoia em conhecimentos, em descobertas anteriores para fazer novas descobertas. Newton chamava isso de se apoiar no ombro de gigantes. É mais ou menos o que a gente faz todos os dias. Isso significa que a gente pode continuar viajando mais 250 anos no passado, pegando alguém e trazendo de volta 250 anos. E o impacto, o choque de realidade que essa pessoa tem vai ser cada vez menor. Isso acontece porque a humanidade evolui de forma exponencial. Então, o conhecimento que a gente tinha, a gente vai aprendendo em cima do que a gente já sabia, e o gráfico não funciona de forma linear, tá? A gente vai aprendendo dessa forma, a curva faz esse formato. Para vocês terem uma ideia, o próprio Raymond Kurzweil acredita que durante o século XXI, a humanidade vai ter uma evolução cerca de 1000 vezes maior do que a evolução que a gente teve no século XX. 1000 vezes maior dentro de um século. Colocando isso em perspectiva, quer dizer que de hoje, 2017, até o ano de 2030, a evolução que a humanidade vai passar é equivalente à evolução do cara de 1750 até os dias atuais. É lógico que a gente não vai ter um choque de realidade tão grande quando a gente chegar em 2030, porque a gente está absorvendo as novidades dia a dia, pouco a pouco, né? Diferente do cara de 1750, mas ainda assim é bastante coisa para um ser humano comum absorver em tão pouco tempo. Como seres humanos, a gente está meio que limitado à nossa condição biológica. Então, a forma como o nosso corpo evolui, a forma como a própria humanidade evoluiu durante todo esse período, desde o chimpanzé até os dias de hoje, é muito lenta porque a gente está confinado à nossa condição biológica.
Então o nosso cérebro tem aquele tamanho específico, você não consegue fazer upgrade de cérebro e aumentar o tamanho dele. Ele está limitado ao tamanho do nosso crânio, ele fica lá dentro. Não tem muito o que fazer quanto a isso. A gente pode aprender, ler e tudo mais, só que a nossa condição física e biológica é um limite aqui, é um fator limitante. Agora, se você pegar e comparar a gente com uma máquina, basicamente a máquina não tem limite de tamanho físico. Você pode pegar uma cidade inteira, um estado inteiro, se você tiver dinheiro, e construir um ultra giga servidor que é capaz de processar muitas informações. Você nunca vai conseguir fazer isso com um humano, então já é uma desvantagem que a gente tem em relação às máquinas no sentido de poder de processamento. Então vamos imaginar uma linha reta para a gente entender a escala de evolução humana. Sei lá, aqui nesse ponto a gente tem o rato, o cérebro de um rato, e aqui nesse ponto, nessa extremidade, a gente tem Albert Einstein, que, porra, uma das maiores mentes que a humanidade já conheceu. Analisando essa linha evolutiva do ponto de vista de um ser humano, eu acho que a gente se colocaria mais ou menos no meio aqui, vai? Né? Albert Einstein, a gente está longe de ser tão inteligente quanto ele era. Mas para uma inteligência artificial, o ser humano está mais ou menos aqui. Isso porque ela aprende de forma muito rápida e ela não para de aprender. Então, quando a inteligência artificial chegar na capacidade de raciocínio de um adulto, vai demorar o quê? Algumas semanas, quem sabe alguns dias, para ela ultrapassar a capacidade cognitiva de Albert Einstein. É bem preocupante isso, né? Inclusive hoje, ela já é capaz de raciocinar como uma criança. E o próprio Raymond Kurzweil, citando ele de novo, que é uma grande referência nessa área, ele acredita que em até 2024, no máximo, a gente já vai ter recursos em termos de software e em termos de hardware para que inteligências artificiais pensem com a capacidade cognitiva de um ser humano adulto. Então, tá logo aí, 2017, né? São 7 anos apenas. E como eu falei, o IA não vai parar de aprender quando ela atingir o nível de Albert Einstein. Ela vai continuar aprendendo o tempo todo. Então, em algumas horas, ela já vai ser capaz de ser muito mais inteligente e ela trabalha 24 horas por dia, ela aprende 24 horas por dia. Então, isso vai continuar, sabe-se lá, até que ponto de inteligência que o IA pode atingir. Impossível a gente saber isso. Então, vamos imaginar, por exemplo, um QI de 130, que é um QI extremamente alto para seres humanos normais, né? Imagina que o IA consegue ultrapassar esse QI e chega ao nível de, sei lá, 3.000, 4.000 numa pontuação. Existem teorias que dizem que essa IA vai ser tão inteligente que ela vai ser capaz de desenvolver objetos, coisas tão complexas, que a gente não vai ser capaz de entender aquela construção. Imagina, por exemplo, um chimpanzé. Ele pode ver um carro, mas ele não entende para que o carro serve, o que o carro faz, quem construiu aquele carro, quais são os materiais envolvidos na construção daquele carro, certo? Tem gente que acredita que nesse futuro, daqui a algumas décadas, a humanidade pode chegar nesse ponto de não entender o universo ao nosso redor, que foi criado pela inteligência artificial, porque ela é muito, muito, muito mais inteligente do que um ser humano jamais seria capaz de compreender. É um futuro bastante assustador, né? Já outros especialistas refutam essa ideia porque eles dizem que o ser humano tem uma coisa que o chimpanzé não tem. A gente tem consciência da realidade. Então, mesmo que eu veja um objeto e eu não entenda completamente a utilidade daquele objeto ou como ele foi construído, eu tenho noção de realidade, eu consigo entender aquele objeto, mais ou menos o material, enfim, com um pouquinho de estudo a gente vai conseguir compreender o funcionamento, o propósito, mesmo que a gente não consiga entender como fazer aquilo. Mas, bom, eu já não entendo muita coisa hoje em dia, né? Não vai ser muito diferente disso. Independente de quem está certo nessa história, é inegável que essa raça super inteligente está chegando, ela está se desenvolvendo. Ela vai ser muito mais eficiente do que a gente na hora de resolver os nossos problemas, então seja, por exemplo, para descobrir a cura de uma doença ou para construir um foguete para fazer viagens intergalácticas. Ela vai conseguir fazer isso muito mais rápido e, enfim, de forma muito menos custosa também para os cofres públicos ou privados aí. A gente só tem que garantir que essas IAs sejam desenvolvidas com base nos mesmos valores morais dos seres humanos. Por exemplo, você não fala para o seu filho que ele não pode pegar um objeto pontiagudo e enfiar no pescoço de outro ser humano, né? É basicamente assim que os computadores burros funcionam hoje em dia. Você dá comandos e eles respondem a esses comandos.
O MIA precisa entender os valores, os conceitos por trás de tudo isso. O seu filho, você ensina a ele que é errado machucar outros seres humanos. E ele entende a partir daí que isso envolve qualquer tipo de ação que vá machucar outro ser humano, certo? Você veja, por exemplo, os gorilas. Os gorilas são muito mais fortes do que os seres humanos, só que, como a gente tem uma inteligência superior a deles, a gente consegue controlar eles com um simples dardo tranquilizante e colocar ele dentro de uma jaula, né? Então, se o MIA não for desenvolvida da forma correta, quem sabe o que ela pode querer fazer por ser mais inteligente do que a gente. Para aprender cada vez mais, a IA utiliza uma coisa que é chamada de aprendizagem de máquina. Os algoritmos são construídos com uma estrutura muito parecida com a estrutura do cérebro humano. Elas são as redes neurais, né? Então, ela funciona quase que da mesma forma que um cérebro humano funciona. Você chega para o seu filho e você mostra fotos de copo, por exemplo. Daqui a um tempo, seu filho vai ver uma caneca e vai falar copo. E aí você pega e fala, não, caneca. E aí ela começa a aprender e ela vai ficando mais apurada. É mais ou menos assim que funciona o MIA. Então a IA é sustentada por 3 pilares. O primeiro é um algoritmo bem programado que saiba, né, funcionar dessa forma. O segundo são quantidades monstruosas de dados. Então quanto mais informações você tiver para alimentar esse algoritmo, mais ele vai conseguir aprender. E o terceiro ponto é um data center poderoso, né? Então, quanto mais hardware, mais rápido ele consegue processar todos esses dados e o algoritmo, se for bom, ele consegue aprender. Esses são os 3 pilares básicos de uma boa IA. E se a gente olhar para tecnologias atuais, já existem vários lugares onde esses algoritmos estão funcionando. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o aplicativo Google Photos, né? Deve conhecer, que pega todas as fotos que você tira com a sua câmera e faz upload para a nuvem, faz backup na nuvem. Esse aplicativo, quando ele manda a sua foto lá para o Google, tem um algoritmo lá no Google que faz análise de todas as imagens que você envia para a nuvem. Esse algoritmo já está super inteligente hoje em dia. Ele consegue, por exemplo, identificar o que são seres humanos, o que são cachorros, o que são gatos. Ele consegue identificar um show, né? Ele vê que tem um palco e ele já sabe que você estava num show. Mas ele é capaz de fazer coisas ainda mais avançadas. Por exemplo, se você estiver abraçado com outro ser humano, ele sabe que você está abraçando um ser humano. E se você estiver abraçado com um cachorro, ele sabe que você está abraçado com um cachorro. Ou com um poste, ele também sabe que você está abraçando um poste. Ou seja, o algoritmo já está conseguindo enxergar e identificar objetos dentro dessas imagens. Esse processo de análise de imagens é o que dá olhos para os algoritmos. Então você pega, por exemplo, carros autônomos, vocês já devem ter ouvido falar da Tesla, por exemplo, né, de Elon Musk. A Ford também tem suas iniciativas e o Google com a Waymo também tem tecnologias de carros autônomos. Esses carros utilizam tecnologias também de análise de imagens, então ele consegue ler o que está ao seu redor, identificar os objetos. E uma pesquisa recente mostrou que esses carros já são mais eficientes do que seres humanos para identificar sinais de trânsito, por exemplo. Ou seja, os algoritmos já enxergam e em alguns casos eles funcionam melhores do que seres humanos. Esses carros são equipados com vários sensores que a gente não tem, obviamente. Por exemplo, um radar que consegue identificar a alguns quarteirões de distância e atrás de objetos se tem um carro vindo, por exemplo. O algoritmo consegue também saber se tem atrás de um objeto, por exemplo, tem um carro estacionado e atrás desse carro, tampando a visão da câmera, tem uma criança jogando bola. O ser humano não ia conseguir enxergar essa criança, mas como o carro é equipado com o radar consegue identificar a criança e ele consegue calcular que a criança está jogando bola e que essa bola pode entrar no meio da rua e que a criança pode querer atravessar a rua para pegar a bola e pode acontecer um acidente. Então, carros autônomos já fazem esse tipo de cálculo e eles já podem tomar atitudes preventivas, por exemplo, diminuir a aceleração quando ele estiver chegando próximo daquela área onde a criança está jogando bola atrás do carro. O ser humano jamais seria capaz de enxergar aquela criança. Ou, por exemplo, se ele vê que tem um carro vindo em alta velocidade num cruzamento e você está aqui atrás de um prédio, o carro está vindo aqui atrás de outro prédio, através do radar ele consegue enxergar o carro vindo lá do outro lado e ele consegue desacelerar se ele percebe que o carro vai furar um sinal, por exemplo. Outra iniciativa muito bacana está acontecendo aqui no Brasil, que é um robô chamado Rose. Esse robô está analisando os gastos de parlamentares, na verdade é o uso do CEAP, que é a cota para exercício da atividade parlamentar.
Essa cota, para quem não conhece, é um direito que todo parlamentar brasileiro tem de gastar R$ 44.000 por mês, além do próprio salário, benefícios e 13º, 4º, 5º e tudo mais que os deputados já têm. Esse dinheiro pode ser usado para comprar passagem de avião, combustível, comida e algumas outras coisas que são colocadas nessa categoria de gastos parlamentares. Entre os exemplos que esse algoritmo já identificou, a gente tem aqui, por exemplo, um deputado que pediu reembolso de bebida alcoólica em Las Vegas. Claro que esse cara não estava trabalhando. Só que tem mais um fator agravante nessa história. É proibido usar essa cota para consumo, para cobrir gasto de bebida alcoólica, né? Só que a quantidade de informações é tão grande e elas ficam disponíveis no portal de transparência do governo que é impossível um ser humano ir lá e analisar todos esses dados. Então é realmente um trabalho que só um robô consegue ir lá analisar e começar a aprender o que é um gasto real e o que é o gasto que não poderia estar lá. Essa da bebida alcoólica é simples, está na lei, não pode bebida alcoólica. Mas a gente tem casos de exageros que seres humanos identificariam com facilidade, mas que robôs precisam aprender, né? Como eu falei, com esses algoritmos. Por exemplo, teve um caso de um deputado que costumava gastar R$ 6.000 por mês com combustível. Isso é equivalente de um tanque de gasolina por dia. É impossível uma pessoa gastar um tanque por dia e ainda trabalhar, e ainda ter vida. Ou seja, a IA está aprendendo a identificar esse tipo de exagero. Outro exagero é uma dupla de deputados que pediu reembolso de 13 refeições num único dia. De novo, quem que come 13 pratos de comida em um dia, certo? Então, obviamente, é alguma nota que foi emitida lá com um valor falso só para que esse deputado tivesse esse reembolso e conseguisse mais dinheiro para ele mesmo, certo? Esse robô ainda está sendo aprimorado, então o código dele está disponível no GitHub, qualquer um pode entrar lá e sugerir melhorias, né, para o código, mas já é um exemplo simples de como a IA também pode ajudar a gente a combater a corrupção, que é uma velha conhecida de nós brasileiros e que atrasa muito a nossa evolução, certo? E esse processo de analisar grandes quantidades de informações e tentar identificar padrões ali no meio, que é o que a Rose faz, é chamado também de mineração de dados, né? Então você realmente precisa da ajuda de um robô para analisar essa quantidade monstruosa de informações e conseguir descobrir padrões ali no meio. Existe um caso que é muito famoso, que é da Target, que é uma varejista americana. Ela resolveu implementar essa questão da mineração de dados na sua base de clientes offline, tá? Que fique claro, ainda não nada de internet, é tudo nas suas lojas físicas, para analisar o que seus clientes estavam comprando e a partir daí enviar cupons de desconto para essas pessoas segmentadas de acordo com o hábito de compra de cada cliente. Um belo dia, uma adolescente recebeu um cupom de desconto na sua casa para produtos de bebê, né? O pai dela, lógico, recebeu esse telegrama, abriu, viu os cupons de desconto e ficou furioso. Ele foi correndo na loja, pediu para falar com o gerente e começou a reclamar com o gerente. Ele falou, você está tentando estimular minha filha a ficar grávida, né? O gerente pediu desculpas, falou que era um engano tal, e enfim, ficou por isso. Alguns dias depois, o pai da menina ligou de novo para a Target, pediu para falar com o gerente e dessa vez ele pediu desculpas para o gerente. Ele disse que claramente tinha coisas acontecendo na própria casa dele que ele não tinha noção, ele não tinha conhecimento. Ou seja, a menina estava realmente grávida e a Target conseguiu descobrir que a menina estava grávida antes mesmo da família dela, só analisando padrões de compra, o que a menina estava comprando dentro da Target. Segundo o matemático que desenvolveu esse algoritmo, ele era tão preciso que dava para você descobrir coisas ainda mais específicas, como, por exemplo, a semana que o bebê ia nascer. E eles faziam isso analisando a evolução das compras, o que essa menina estava comprando. Por exemplo, se no começo uma grávida precisa comprar vitaminas ou creme para estria, não sei, logo no final ela vai acabar comprando fralda, carrinho de bebê e coisas já para o bebê nascido, certo? Analisando essa evolução dos produtos que a pessoa está comprando, o algoritmo conseguia falar precisamente, o bebê vai nascer nessa semana e conseguir enviar cupons de desconto específicos para esses tipos de produtos. Ou seja, você utilizava essa publicidade para conseguir aumentar bastante as vendas da loja. Existe também o caso do Facebook, que é bastante notável, onde a rede divulgou há alguns anos que ela conseguia falar quando um casal ia assumir relacionamento dentro da rede social.
Ela percebeu um padrão que uma pessoa ficava compartilhando links na timeline da outra pessoa e essa quantidade de compartilhamentos ia aumentando drasticamente até o ponto que os dois assumiam um relacionamento publicamente. Quando eles assumiam, a quantidade de publicações caía, despencava para a fase inicial de compartilhamento de links. Esse algoritmo também percebeu que as pessoas, quando estavam em um relacionamento sério, elas tendiam a postar coisas com teor mais positivo, né? Então, palavras mais positivas o algoritmo conseguia identificar nos posts das pessoas que estavam namorando. Isso também mostra pra gente que pessoas solteiras são mais rabugentas e chatas. Eu não sei se a gente precisava de um algoritmo para dizer isso pra gente, mas está aí um fato comprovado pelos robôs. Mas também dá para usar esses algoritmos para coisas muito mais importantes do que publicidade direcionada. Existe, por exemplo, o caso da Universidade de Stanford, que pegou a API desses algoritmos de imagem do Google e alimentou ela com 130 mil fotos médicas, né? Então fotos em alta resolução, de manchas e lesões na pele. Eles ensinaram esse algoritmo a identificar quando uma mancha era maligna, quando podia virar um câncer. O resultado é que depois eles compararam a eficiência desse algoritmo com a de especialistas, médicos especialistas humanos. O resultado foi surpreendente. O algoritmo conseguiu identificar com a mesma precisão dos médicos quando uma mancha poderia ser maligna. Então você imagina, por exemplo, esse algoritmo funcionando em um smartphone. Você instala um aplicativo, a pessoa mora numa área afastada, não tem acesso a médicos, ou num país subdesenvolvido, não sei, condições extremas assim, e ela pode simplesmente pegar o smartphone dela e apontar para essa mancha, tirar uma foto, e o algoritmo consegue falar se aquela mancha pode ser um problema no futuro. A gente sabe que se você identifica problemas no início, nas fases iniciais, a gente sabe que se você identifica um câncer nas fases iniciais, as chances de cura são muito maiores. E muita gente às vezes não tem acesso por questões financeiras mesmo, né? Médicos, especialistas custam muito caro. Então, pelo menos no processo de identificação, a pessoa já conseguiria fazer o diagnóstico bem antecipado, só com um smartphone e um aplicativo. Tá, então onde ficam os empregos nesse mundo onde o IA consegue fazer de tudo? Ninguém sabe. Essa é a resposta. A gente ainda não sabe como a humanidade vai se reorganizar, o que a gente vai fazer daqui a alguns anos. O que a gente sabe é que sim, a IA já está aí, ela vai se desenvolver cada vez mais rapidamente, e ela vai ser capaz de fazer tarefas intelectuais, não só tarefas de automação industrial, de apertar parafuso e essas coisas. Algumas pesquisas já apontam que nos próximos 30 anos, até metade da população mundial pode ficar desempregada. Isso tem um lado bom, assim, não a parte de ficar sem emprego, né, a parte dos benefícios dessas automações, mas também tem um lado ruim. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada lado agora. Começando pelo lado bom, veja a era do Fordismo, por exemplo. A gente tinha uma linha inteira de produção que estava lá só apertando parafusos repetidamente. Você que está aí assistindo esse congresso provavelmente não conseguiria estar assistindo esse congresso se a gente ainda vivesse nessa época, né? Tem muita tecnologia que seria impossível de fabricar se os processos ainda fossem manuais. Então sim, os primeiros empregos a deixarem de existir, assim como foi nas indústrias, serão esses empregos manuais e repetitivos. Eu tenho aqui um exemplo, inclusive, de uma empresa do Japão, é uma companhia de seguros, na verdade, que ela conseguiu substituir 56 funcionários pelo Watson, que é a inteligência artificial da IBM. Esses funcionários eram responsáveis por analisar pagamentos, fazer análise de crédito e algumas outras coisas. A economia estimada por essa empresa, por fazer essa substituição, é de cerca de 1 milhão de libras por ano, sem contar um aumento de produtividade de cerca de 30%. Ou seja, esses custos vão fazer a empresa ser mais competitiva e, quem sabe, até os preços dos seguros serão barateados para a gente que precisa dos seguros. Existem benefícios também para a economia mundial como um todo. Quando você tem um aumento de produtividade, como é o caso dessa empresa, você também tem um aumento na atividade econômica. Então o PIB costuma crescer e está sempre, historicamente, o aumento do PIB está atrelado ao ganho de produtividade. E esse aumento de produtividade acontece através de diversos fatores. Por exemplo, melhoria da escolaridade num país, investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, atualização das máquinas dentro das empresas,
melhoria da infraestrutura do país, enfim, uma série de fatores que a IA também estaria ligada aí no meio. Só para colocar em perspectiva, hoje você precisa de 4 trabalhadores brasileiros para fazer o serviço de um trabalhador americano. Então, só para vocês entenderem como este país que a gente vive, com todos os problemas que a gente tem, como isso afeta a nossa atividade econômica. E, é claro, isso acaba afetando o bolso de quem tem menos dinheiro. O aumento do PIB não é aquela coisa que a gente tem que olhar com pessoas gananciosas ganhando muito dinheiro, porque o aumento do PIB também está ligado à diminuição da pobreza no mundo. De novo, se você analisar dados históricos de crescimento do PIB, você percebe que também existe uma diminuição na pobreza. A conta básica para isso é a seguinte: imagina que o PIB é uma pizza. Quanto maior for essa pizza, mais a gente tem para dividir para todo mundo, certo? Então, o aumento da produtividade gera o aumento do PIB, que também impacta na questão da erradicação da pobreza. É lógico que a gente ainda tem que lidar com questões como desigualdade social, né, ou corrupção, mas como a gente viu aí em exemplos como o da Rose, que está rodando aqui no Brasil, quem sabe até nisso o MIA pode ajudar a gente também. Tá, e como fica o lado negativo, então? O que a gente vai fazer para ganhar dinheiro nesse mundo onde a mão de obra humana foi ultrapassada pela mão de obra das máquinas? Eu acredito que no futuro, mesmo que muito distante, nenhum emprego vai ser insubstituível pelas máquinas, mesmo criativos e intelectuais. Como eu expliquei, os algoritmos de uma IA são feitos com base numa rede neural humana, né? Então ele aprende da mesma forma que a gente e ele consegue aprender mais rápido do que a gente. Então é só uma questão de tempo até a gente chegar nesse ponto onde as máquinas conseguem fazer coisas que a gente faz hoje. Existem exemplos até, por exemplo, na música, que é considerada uma atividade criativa, certo? A Vox Media conseguiu identificar um padrão, que é o padrão de o, que está presente em dezenas de músicas que os millennials ouvem hoje em dia. Ou seja, da próxima vez que você ouvir uma música e pensar, puta, eu já ouvi essa música antes, ou você pensar, nossa, super me identifico com essa banda ou com esse cantor, porque ele me entende, perceba que não passa de um padrão sendo repetido à exaustão por seres humanos, né? Hoje em dia existem grandes produtores musicais que compõem para diversos artistas diferentes. Então, se um produtor musical consegue identificar padrões e consegue identificar o que faz sucesso, uma máquina também vai conseguir fazer isso muito em breve. Outro exemplo é a profissão de ator. Eu não acredito que no futuro a gente vai ver, por exemplo, robôs atuando na frente das câmeras. Isso seria muito artificial, né? Robôs tentando emular emoções. Novamente, quem dita o que vai acontecer com o mercado são os seres humanos. Então, se os seres humanos quiserem pagar para ver isso nos cinemas, ok, pode existir. Eu não acho que isso vai acontecer, a não ser numa geração muito avançada, que vai ser muito diferente do que tem hoje em dia. Mas você veja, por exemplo, motores de renderização que já existem no seu PlayStation 4, no seu Xbox One, que você vê aquele jogo com as luzes super realistas, efeitos de água, cabelo. O que impede o IA de desenvolver um filme utilizando motores de renderização, né? Então, realmente, não tem limites do que o IA vai ser capaz de fazer no futuro. E aí como é que a gente faz para ganhar dinheiro para sobreviver? Eu vou apresentar para vocês aqui algumas teorias que já estão sendo debatidas. A primeira delas é a ideia, bem utópica hoje em dia, de que o governo pague um salário mínimo para todo mundo. Isso é chamado de Universal Basic Income. É uma renda universal básica para todo mundo do país. Isso já está sendo testado na Finlândia. Eles pegaram um grupo de 2.000 pessoas com idade entre 25 e 58 anos e eles começaram a pagar agora em janeiro de 2017. Eles vão pagar até daqui 2 anos a quantia de 560 euros por mês para cada uma dessas pessoas. É uma iniciativa, é um teste, a gente não sabe se vai dar certo, até porque a gente ainda vive nesse mundo imperfeito, com corrupção, sem inteligência artificial para organizar todo o jogo, e é um teste muito limitado, são apenas 2.000 pessoas num país, certo? Daqui 2 anos a gente vai saber o que aconteceu. Mas eu acho que por enquanto não dá para a gente usar esse exemplo como um parâmetro real de como vai ser o mundo nesse futuro, né, com inteligência artificial ocupando o emprego de todo mundo. É uma quantidade muito maior de pessoas desempregadas. Só que a gente pode considerar que o aumento da produtividade como consequência da IA
pode trazer benefícios, como eu falei, para a atividade econômica. Então, um PIB maior, uma atividade econômica maior, também significa uma quantidade muito maior na arrecadação de impostos. E se a IA também estiver ajudando a gente a resolver os nossos problemas, por exemplo, resolver questões de saúde, o governo vai ter menos gastos com saúde, certo? A gente encontra cura para doenças, vai ter menos gente internada em hospital e o dinheiro vai gastar, e o governo vai gastar menos dinheiro com isso, certo? Ou, por exemplo, IAs como a Rose, por exemplo, resolvendo questões de corrupção. Então, a gente vai ter menos dinheiro sendo desviado, porque o político vai saber que tem uma IA, um robô que identifica instantaneamente quando o dinheiro é desviado, né? Vai ser muito mais difícil você conseguir escapar das garras de um robô, né? Hoje, a polícia demora muito tempo para fazer essa investigação, você consegue subornar. O robô não tem nenhuma dessas questões, né? Você não consegue subornar um robô, dar dinheiro para um robô, não identificar a sua corrupção. Então, neste universo, onde grandes problemas que a gente tem hoje, que são muito custosos, já estão sendo resolvidos com a ajuda dos computadores, vai ter muito mais dinheiro sobrando nos cofres dos governos. Então, dá para a gente começar a esboçar essa ideia de que o governo pague uma renda básica para todo mundo. E isso também está sendo chamado de comunismo de luxo completamente automatizado, que é basicamente aquela ideia de que o governo centraliza tudo e distribui a renda para todo mundo. Eu não acredito nisso hoje, porque a gente concentraria o dinheiro nas mãos de seres humanos, e seres humanos são corruptos, mas quem sabe um algoritmo com autonomia pode resolver essa questão para a gente, né? Outra ideia que foi defendida recentemente pelo Bill Gates, que é o cara fundador da Microsoft, o cara mais rico do mundo, é de que, como os robôs substituem os seres humanos nos cargos deles, eles teriam que pagar impostos, né? E a gente usaria esse dinheiro dos impostos para equalizar um pouquinho o jogo na questão da desigualdade social. Só que essa ideia ainda é muito abstrata, assim. A gente não tem como calcular uma equivalência entre quantos robôs ou quantos humanos equivalem a um robô. Primeiro, a gente tem que lembrar que um robô não é como um ser humano. Ele não entra numa empresa de manhã, às 8 horas, bate lá o cartão dele e sai às 5 da tarde, bate o cartão de novo. O robô trabalha 24 horas por dia. Segundo, o robô não é uma coisa física, ele é um algoritmo. Ele está funcionando dentro de um computador, dentro de um servidor da nuvem, e ele funciona 24 horas por dia. Então a gente não tem como falar que, por exemplo, uma empresa que substituiu 50 funcionários por um algoritmo que trabalha 24 horas por dia, não tem como falar que são só 50. Porque esse algoritmo está aprendendo cada vez mais, então amanhã ele vai conseguir fazer a função de 100 pessoas, né? E se você fizer um upgrade no hardware do servidor que está o seu algoritmo, ele vai conseguir fazer a função de 1 milhão de pessoas, né? Então não tem como falar para a empresa, pague imposto para 1 milhão de empregados. É impossível que uma empresa pague imposto para tanta gente assim. Mas a gente pode seguir mais ou menos essa linha de raciocínio e tentar mudar um pouquinho a taxação da forma que ela é feita hoje, por exemplo. Então, imagina que a gente tem um imposto de renda bastante alto para as empresas e que a gente elimine o imposto de consumo. Então, quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, você não paga imposto em cima daquele produto lá. Sabe quando aparece na nota fiscal? 50% desse produto é imposto que foi para o governo? Então, elimina esse 50%. Os produtos ficam mais baratos. E aí a gente teria só um imposto de renda muito mais alto do que ele é hoje, porque ele seria um imposto único, né? Então, nesse ponto, se a empresa tem ganho de produtividade e ela consegue ser mais eficiente por conta da IA e aumentar a sua lucratividade, ela, né, teria mais dinheiro, ela pagaria um imposto mais alto e aí, novamente, a gente consegue equalizar. Não tentando fazer essa conta de quantas máquinas para quantos seres humanos, mas sim só baseando na questão da produtividade. Produziu mais, teve mais lucro, arrecada mais dinheiro na renda e não no consumo depois. A gente precisa pensar que os empresários, eles precisam de pessoas com dinheiro. Tem muita gente que tem essa ideia errada de, ganancioso, os empresários querem todo o dinheiro só para eles. Isso existe, lógico, o mundo é imperfeito, só que se as pessoas não tiverem dinheiro para gastar, os empresários não têm de onde ganhar dinheiro. Então também é do interesse dos empresários
que as pessoas ganhem esse dinheiro de alguma forma para que esse dinheiro circule e entre nas empresas novamente. Enfim, eu sei que você deve estar pensando nesse momento, para que eu estou estudando ou para que eu estudei todos esses anos então, né? Meu objetivo com essa apresentação não foi desanimar vocês, muito pelo contrário. O problema é que isso está acontecendo e muita gente não faz a menor ideia. Na verdade, só está de olho nisso, a maioria das pessoas que está de olho nisso é quem acompanha o mercado de tecnologia. Como eu falei para vocês, lembra do gráfico da evolução exponencial, do conhecimento humano e tudo mais? Se a gente fizesse esse gráfico hoje em dia, fazer esse desenho aqui, dessa curva, a gente está bem nesse pontinho aqui, bem na curva, né? Isso porque, a partir de agora, com a inteligência artificial entrando em ação, o crescimento vai ser bem louco. Vocês vão ver que nos próximos anos o mundo vai evoluir muito rapidamente. Enfim, vocês precisam saber disso, porque vocês são engenheiros, vocês estão estudando as suas áreas especificamente, e todas as áreas vão ser afetadas por isso, não só a área de tecnologia. Então cabe a vocês, agora, começarem a entender essas mudanças e começarem a debater como a humanidade vai se reorganizar com essa nova realidade. Porque a gente não sabe. Não tem como a gente esperar que apenas filósofos ou que apenas tecnólogos fiquem imaginando esse futuro e tentando decidir o que vai acontecer com a humanidade. A gente também não tem como esperar que políticos que ainda criam leis que obrigam, por exemplo, a ter ascensoristas em elevadores em algumas cidades. Sim, essa lei existe em algumas cidades. Aquele cara fica apertando o botão no elevador, sabe? Tem lei que obriga a ter isso em algumas cidades. Então não tem como a gente esperar que esse tipo de político, que não tem o menor conhecimento técnico, também entre nesse debate e queira falar como a gente vai se reorganizar. Porque senão é capaz que eles comecem a criar leis e mais leis e mais leis que façam a gente proteger os empregos. Não tem como a gente lutar contra isso. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo, e o ganho de produtividade, a melhoria em questões de saúde, em questões econômicas no geral, que isso vai trazer para toda a população, são muito grandiosas para a gente ignorar e para a gente querer ficar de fora. Cabe a vocês, engenheiros, estudantes recém-formados, começarem a pesquisar e debater para a gente chegar em conclusões para esse futuro. Imagina, por exemplo, a questão da previdência social. A gente já está tendo esse debate hoje em dia porque a gente tem uma quantidade cada vez maior de pessoas se aposentando e uma quantidade cada vez menor de pessoas entrando no mercado de trabalho. Não porque a gente está perdendo empregos, mas porque as pessoas estão vivendo por mais tempo, então tem mais gente viva aposentada, e porque tem menos gente nascendo, então tem cada vez menos gente entrando no mercado de trabalho. Imagine vocês esse mundo onde a gente vai ter máquinas fazendo a função de humanos, ou seja, menos gente contribuindo para a previdência social. Como a gente resolve esse problema? Não sei, mas eu achei que seria importante trazer essas questões para vocês, para a gente começar a se inteirar e fazer esse debate de forma mais saudável. Eu espero que vocês tenham gostado desse congresso até aqui. Se vocês quiserem continuar conversando comigo nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon. E o Tecnoblog também tem um podcast que se chama Tecnocast. Tem 2 episódios específicos onde a gente debateu essa questão, o episódio 44 e o episódio 49. A gente falou tudo sobre inteligência artificial, como ela funciona e tudo mais, e também tudo sobre o futuro do trabalho. Então, nossa equipe lá do Tecnoblog debateu possíveis situações que aconteceram no futuro e que eu tentei aqui compactar para vocês entenderem um pouquinho. Se vocês quiserem saber mais, procura lá no seu aplicativo de podcasts, aí no seu iOS, no seu Android, é só procurar Tecnocast. Ou você pode acessar também soundcloud.com/tecnoblog, que tem todos os programas lá, é só procurar esses 2 números, 44 e 49. Então é isso, galera. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até mais. Tchau, tchau. O meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que estão... fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno, devo focar